Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja bem-vindo a este canal. Junto nós iremos aqui estudar sobre um assunto que é recorrente em concursos públicos na área educacional. Eu estou falando de educação de jovens e adultos, EJA, também conhecido como andragogia. Aqui nós iremos estudar toda a parte teórica e também iremos responder questões. Nós vamos trabalhar com 3 vídeos. Os 2 primeiros vídeos nós iremos abordar toda a parte teórica e após nós desenvolvermos essa parte teórica, nós iremos no último vídeo deste assunto responder questões, tá certo? Não só responder, mas como também comentar sobre esse assunto, que é um assunto muito recorrente, um assunto que cai em vários concursos, várias bancas exploram esse assunto, é um assunto que sempre está nos editais. Então é por isso que eu estou aqui abordando, porque eu sei que você vai aproveitar muito bem este assunto. Então vamos aí para a tela, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Vitor Soares e você está na aula de número 1. Muito bem, mas o que vem a ser, pessoal, o que vem a ser a educação de jovens e adultos, a andragogia? A andragogia é a pedagogia aplicada aos adultos e deve ser diferente daquela dedicada às crianças. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que toda a questão metodológica, a metodologia que você aplica, as avaliações que você aplica para as crianças, né, que estão dentro do ensino fundamental regular, não se aplicam diretamente a esses indivíduos. Ou seja, você tem uma metodologia diferente, a avaliação é diferenciada, você precisa respeitar as temporalidades. São pessoas que geralmente já trabalham, são pessoas que têm sua experiência, são pessoas que às vezes nem ainda entraram na escola ou passaram pela escola e não prosseguiram seus estudos. Então a gente precisa respeitar todas essas questões, essas questões que são subjacentes a este indivíduo, né? E a Unesco tem uma coisa muito interessante para nos dizer sobre essa questão no nível de colaboração. O que a Unesco tem a nos dizer? Para a Unesco, a colaboração e a solidariedade internacionais devem reforçar um novo conceito de educação de jovem e adulto, que seja simultaneamente holístico, tá certo? Esse holístico aqui diz respeito à parte global do indivíduo, tá? A tudo que diz respeito ao indivíduo, para abarcar todos os aspectos da vida e também das questões transetoriais, que vão incluir a atividade cultural, social e econômica. Ou seja, lá na escola, lá no espaço onde esse indivíduo vai estudar, precisam ser respeitados, esse indivíduo precisa ser respeitado de várias formas, em vários aspectos, né? Então ali você vai conceber e vai considerar que esse sujeito é um sujeito histórico e que ele tem uma bagagem, né? Que toda essa bagagem cultural, social, econômica deve ser respeitada e aproveitada também lá no momento em que esse aluno estiver desenvolvendo os seus estudos. E o professor de educação de jovens e adultos, aquele professor que vai desenvolver a andragogia junto a esses alunos, ele precisa respeitar todos esses aspectos e também fazer a transposição didática correta para que esse aluno ele possa se sentir motivado, tá certo? Nós iremos falar sobre a questão da motivação um pouquinho mais à frente, tá bom? Então vamos ficar de olho aí para que a gente possa entender junto. Vamos para a próxima tela. Educação de jovens e adultos é uma modalidade, então isso aqui é muito importante a gente poder desenvolver, poder entender, né, que é uma modalidade. Eu vou aqui fazer aqui um tracinho embaixo, vamos fazer um círculo, né? Então você precisa entender que é uma modalidade da educação básica, certo? Destinada ao atendimento às pessoas jovens e adultas e idosas da classe trabalhadora, que ao longo de sua história não iniciaram ou mesmo interromperam sua trajetória escolar em algum ou em diferentes momentos de sua vida. Não existe idade certa, ou errada para aprender. A aprendizagem é constante e infinita. Nós temos aí
um conceito muito interessante, né, dessa questão da educação de jovens e adultos, aí falando sobre a questão de ser uma modalidade e também quem é esse indivíduo, né, da educação de jovens e adultos. Geralmente é um indivíduo da classe trabalhadora, geralmente é um indivíduo que não iniciou seus estudos, geralmente é um indivíduo que ou iniciou seus estudos e parou em algum momento, foi intercalando, né, não prosseguiu seus estudos acadêmicos, seus estudos escolares e que estagnou em algum momento e que ele quer retomar toda a sua trajetória escolar e que ele precisa ser respeitado por causa disso, certo? Então, esse é o indivíduo, é o estudante, o sujeito lá da educação de jovens e adultos, tá certo? Vamos continuar aí para que possamos entender. Então, nós vamos falar agora sobre a parte histórica, né, toda a trajetória histórica da andragogia. A andragogia inicialmente ela foi utilizada por Alexander Capp em 1833 para descrever os elementos da teoria de educação de Platão. Em 1921 voltou a ser utilizada por Rockenstock para significar o conjunto de filosofias, métodos e professores especiais necessários à educação de adultos. Na década de 70, o termo era comumente empregado lá na França, né, por Pierre Furter, e na Iugoslávia por Susan Savicevic. E lá na Holanda, para designar a ciência da educação de adultos. O nome de Malcolm Knowles surgiu nos Estados Unidos da América a partir de 1973, como um dos mais dedicados autores a estudar o assunto de educação de jovens e adultos. Então você tem toda uma trajetória aí para que possamos entender o caminho da andragogia, né, durante toda a história. Lá desde o século XIX com Alexander Capp, e aí você vem passando por vários países aí da Europa, até chegar nos Estados Unidos, né, ali na pessoa de Malcolm Knowles, e consequentemente chegando aqui no Brasil, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre Knowles, que é o teórico mais próximo que utiliza essa nomenclatura, né, andragogia. E isso aqui você precisa anotar lá para a sua prova. Para Knowles, andragogia é a arte ou a ciência de orientar os adultos a aprender. Isso aqui precisa ficar latente na sua mente para que você venha realmente na hora da prova saber sobre esse teórico. Você não precisa realmente decorar ao pé da letra todos esses teóricos que eu falei para você, mas esse aqui, o Knowles, precisa ficar latente na sua mente para que você venha no momento da prova fazer, porque esse é um assunto, essa é uma parte teórica que cai na prova, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui esse livrinho, esse lápis, né, com múltipla escolha, para que você venha anotar, para você saber que cai na prova, tá bom? Vamos continuar aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios fundamentais da aprendizagem para a aprendizagem de adultos segundo Knowles. E ele tem alguns aspectos muito interessantes. O primeiro fala sobre o autoconceito do aprendiz, onde o adulto tem um autoconceito de ser responsável pelas suas próprias decisões sobre a vida, sentindo a necessidade de ser tratado como autodirigido. Então aqui é o autoconceito de aprendiz. O adulto ele já sabe que ele precisa aprender. Então não precisa ninguém chegar nele e ficar falando para ele, olha, você precisa aprender, você precisa aprender. Ele já tem essa autogestão, né? Ele já sabe autodirigir e ele precisa ser tratado como tal. Tá certo? Então isso é muito interessante. Vamos lá para o número 2. O número 2 diz que fala sobre o papel da experiência desse aprendiz, onde o aluno tem um banco de experiências acumuladas. Olha o tanto que é interessante aqui, ele tem um banco de experiências acumuladas ao longo de sua vida e que gostaria de aplicá-las em sala de aula para ajudar no entendimento do assunto estudado. Isso aqui é praticamente uma dica, pessoal, do aluno para com o professor. Knowles diz que o aluno ele tem uma bagagem, e isso é notório porque esse aluno já é um jovem adulto, e que ele gosta de utilizar essa bagagem nos seus estudos, lá na sua escola. Então, se o professor tiver a expertise de utilizar essa experiência do aluno junto aos estudos,
o que vai acontecer? Esse aluno vai vai se incentivar, vai ficar incentivado e provavelmente vai desenvolver o seu estudo. O maior índice de evasão nos estudos da educação de jovens e adultos é a desmotivação, ou seja, provavelmente a metodologia, tá certo? Existem outros dificultadores, mas, por exemplo, a metodologia ela conta muito. Se o professor tiver ali a compreensão de que ele precisa utilizar essa experiência desse aluno, né, na sua aprendizagem, esse aluno provavelmente ele vai se desenvolver melhor ali junto com os seus estudos e junto à sua sala de aula. E aqui nós vamos para a número 3, né, que é a prontidão para aprender. Olha só, o jovem, o adulto, ele tem uma prontidão para aprender. Ou seja, essa pessoa, ela fica pronta para aprender sobre assuntos que precisam se tornar capazes de realizar. Ou seja, o adulto é muito prático. Ele gosta de assuntos que ele consiga ver a sua capacidade de se realizar a parte prática daquele assunto. Então o professor ele precisa trazer questões para que esse aluno ele possa resolver de forma prática, tá certo? Então essa prontidão para aprender esses assuntos é muito grande. Então o professor precisa realmente desenvolver. E aí as últimas três questões aí de Knowles, falando a respeito da educação de jovens e adultos, né, da andragogia, ele fala o seguinte: esse aluno, ele também tem essa questão fundamental aqui, que é a orientação da aprendizagem, né? Os interesses dos adultos são direcionados para o desenvolvimento das habilidades que utilizam no desempenho do seu papel social e para a sua profissão. Então, essa questão da orientação para a aprendizagem diz respeito realmente ao que o aluno vai desenvolver no seu cotidiano, tá certo? Então essa parte aí das habilidades que ele vai adquirir durante os seus estudos, para que ele possa realmente desempenhar o seu papel social e na profissão, é muito importante. O aluno ele precisa realmente ter a oportunidade de desenvolver e de aprender isso em sala de aula, tá certo? Então vamos para a quinta parte aí, fala sobre a necessidade de conhecimento. Os adultos precisam saber por que precisam aprender algo. Direcionam sua vida e seus interesses de aprendizado e aprendem de forma mais eficaz se o assunto é significativo. Então aqui você pode aplicar de forma bem interessante a aprendizagem significativa de Ausubel, onde a aprendizagem ela tem muito mais sentido para o aluno, para este aluno dessa modalidade, jovem e adulto, se a aprendizagem ela faz sentido para ele, tá certo? Um sentido prático, um sentido para a vida, onde ele vai aprender a lidar com o seu cotidiano. Então, por isso que a aprendizagem do jovem e do adulto ele é diferenciado da criança, né? A criança ele aprende, tá certo? E você precisa ficar falando todo momento que essa criança, por que ela tem que aprender. Para o adulto, isso se torna interessante na prática, ele vendo realmente a praticidade daquilo que ele está aprendendo, tá certo? Passando para a sexta parte, é a motivação para aprender. A motivação para aprender do adulto é diferente da criança. Olha só, as motivações que impulsionam os adultos são internas. Olha o tanto que é interessante. Então, a motivação é interna. Qual é a diferença? A da criança é externa, é o indivíduo, o professor, estimulando esta criança. Já no adulto, este estímulo é de dentro para fora. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui na questão dos parênteses. A autoestima, a maior qualidade de vida, o desejo de ter maior satisfação no trabalho, são essas as questões internas. Você perceba que tudo isso é inerente ao indivíduo, as quais passam a ser mais intensas do que as externas. Ou seja, melhores empregos, promoções, salários maiores. Na verdade, aquele jovem, aquele adulto, ele também pensa nessas questões externas, né, que diz respeito a salário, diz respeito a poder fazer uma graduação, né, quem sabe promoções. Mas o indivíduo que está ali na educação de jovens e adultos, geralmente ele tem uma autoestima baixa e ele está estudando
para que ele venha realmente desenvolver e melhorar a sua autoestima, para que ele possa também ter a melhor qualidade de vida. Quem sabe pegar um ônibus, né? Os jovens adultos que são analfabetos não conseguem, às vezes, pegar um ônibus, né? Ler um jornal, né? Os jovens e adultos, eles querem aprender para que eles venham ter uma independência, por exemplo, dos seus irmãos, dos seus filhos, né? Então, essa parte é muito importante para que o aluno venha aprender. Então, a motivação para aprender do jovem e do adulto é diferente da motivação, por exemplo, da criança. Tá certo? Continuando aí, se os alunos não estão motivados para aprender, não participam da sua aula e podem desistir do curso. Então, a questão da motivação é muito importante. Se ele não estiver motivado, pessoal, ele vai evadir. Os maiores índices de evasão educacional são nessa modalidade, tá certo? Está demarcado nessa modalidade e o professor precisa ter realmente essa expertise de desenvolver junto com esse aluno todas essas questões aqui que Knowles falou. Se o professor ele conhecer e ele desenvolver, provavelmente esse indivíduo, né, o aluno jovem e adulto, ele vai conseguir se desenvolver, vai conseguir progredir nos seus estudos de forma satisfatória, tá certo? Então, continuando aí, vamos dar mais uma olhada. E aí a gente vai entrar agora na andragogia, na educação de jovens e adultos aqui no Brasil. O maior expoente da educação de jovens e adultos, todos nós conhecemos, né? É Paulo Freire, nosso querido professor Paulo Freire. Então, lá na década de 60, vai iniciar um processo de evolução na educação de jovens e adultos com o Paulo Freire, né? Que acreditava que a luta por uma educação igualitária, essas palavras aqui são chaves, tá? Paulo Freire, quando você vê Paulo Freire, que você vê, ó, igualitária, autônoma e crítica, você já fica esperto, porque isso vai te indicar que a questão é correta, tá? Então vamos ficar bem espertos aí nessas palavras-chave, que elas vão nos auxiliar realmente no momento da prova e que caiu o nome de Paulo Freire. E ele iniciou seu método na década de 60, né? O método Paulo Freire. E o seu foco era a alfabetização de adultos, né? Sua fundamentação era humanista. Então a gente tem aí Paulo Freire, que é o maior expoente da educação de jovens e adultos, provavelmente do planeta Terra, é um dos autores mais citados em textos acadêmicos, é um fenômeno, né, na parte educacional, e dedicou a sua vida na educação de jovens e adultos, inclusive quando estava no exílio. Quando ele volta ao Brasil, ele continua isso daí, continua o seu trabalho, e ele tinha uma fundamentação humanista, né? Que quer dizer, ele era aquele indivíduo que estava voltado para as questões afetivas, né? Voltado para as questões de valorização do ser humano, né? Todas essas questões humanistas se voltam para a importância do sujeito como sendo um sujeito histórico, como sendo um sujeito amoroso, como sendo um sujeito afetivo. Paulo Freire tem toda essa perspectiva, certo? Voltando aqui para a tela. Valorizava os conhecimentos, a bagagem do aluno. O professor era o que, pessoal? Auxiliador na organização desses conhecimentos. Para Paulo Freire, o indivíduo já tinha um conhecimento. A única coisa que o professor teria que fazer era organizar esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento, didatizar, fazer a transposição didática desse conhecimento para instrumentalizar esse indivíduo, utilizar na sua vida, no seu cotidiano. Ele acreditava, né, que o indivíduo já tinha uma bagagem, isso é verdade, ele já tinha um conhecimento, também é verdade, e que ele tinha que utilizar-se, o professor tinha que utilizar-se desse conhecimento para que o aluno pudesse aprender melhor, tá certo? E aí, qual é o principal instrumento que Paulo Freire usava, pessoal? Era o tema gerador, né? Era um tema gerador, e o que é essa questão do tema gerador? Para Paulo Freire, né, ele usava esse método como parte da investigação da realidade do indivíduo, né, do educando, para verificar palavras que possuíssem conexão, significado para esse indivíduo no dia a dia. A partir do levantamento dessas palavras, né, ele vai definir um tema
gerador, tá certo? Então ele vai definir ali um tema gerador para que ele possa fazer o quê? Nortear os debates em sala de aula por meio desse tema gerador e, por consequência, fazer o quê? A alfabetização desse indivíduo. Então ele usava o tema gerador para gerar debate em sala de aula e depois ele fazia a alfabetização, né? Primeiro ele fazia o aluno desenvolver a leitura de mundo, para depois ele desenvolver a leitura da palavra, né? Ele falava sempre que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? De forma consciente e crítica. Ou seja, ele usava o tema gerador porque isso fazia sentido para o indivíduo. E por meio desse tema gerador, ele politizava a sua aula, por meio de forma crítica, né, de forma consciente, analítica, para que esse indivíduo ele pudesse se entender como sujeito, se sentir como sujeito da sua aprendizagem, um sujeito de vez, voz e decisão, e posteriormente ele fazia a questão metodológica, né, para que esse aluno ele pudesse ser alfabetizado. Primeiro a leitura de mundo e depois a leitura da palavra. Era assim que Paulo Freire desenvolvia a sua metodologia, tá certo? E quais foram os programas que foram desenvolvidos por Paulo Freire durante essa época? Vamos aí para a tela? Foram o Movimento de Educação de Base, né, o MEB. Foram desenvolvidos também Centros de Cultura Popular, da UNE, e os movimentos de cultura popular, da Ação Educativa, né, do MEC, tudo em 1864. Tudo isso foi aprovado pelo Plano Nacional de Alfabetização, né, que propunha a disseminação de programas de alfabetização pelo país, que tendo como pressuposto a orientação do educador Paulo Freire. Então ele desenvolveu várias questões aí, vários programas, né, para que o seu método pudesse ser desenvolvido em todo o Brasil. Mas aí a gente tem uma reviravolta, né, na história aí dessa história bonita do Paulo Freire, nós temos uma reviravolta. Qual foi a reviravolta? Foi o golpe militar de 64, né? Com o golpe, a educação popular foi vista como o quê, pessoal? Como uma ameaça à ordem. Por quê? Porque você tinha um indivíduo, antes dessa alfabetização popular, um indivíduo que não pensava, um indivíduo alienado, um indivíduo que simplesmente era massificado, né? Era usado como massa de manobra. E aí, quando vem essa metodologia de Paulo Freire, o que acontece? Ele faz esse indivíduo pensar de forma coletiva, mas de forma individual também. Fazer esse aluno ele se ver como uma pessoa de direito, né? Digna de direito. E aí, isso é realmente um problema, uma ameaça para a ordem vigente no golpe, né? Visto que era uma educação voltada para o quê? Para a criticidade. E o que aconteceu? Todos os programas foram extintos, porque eram programas de movimentos populares, eram programas que estavam voltados para o movimento popular e para a questão da criticidade. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que é iniciado o método Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que intencionava, ou seja, tinha por intenção o ato de ler e escrever. Mas ele não se preocupava muito com essa questão de formar um cidadão crítico, que foi essa metodologia, esse método foi extinto em 1985. Ou seja, você tira toda a questão metodológica de Paulo Freire, que tinha o tema gerador como uma ferramenta para que esse indivíduo pudesse utilizar das suas palavras que ele tinha como importantes, para que ele pudesse politizar, pensar de forma crítica, né? E aí você tira isso, né, no golpe de 64, né, no golpe militar de 64, e aí passa a ter, em substituição a ele, o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O foco era alfabetizar, o aluno ele ia ser letrado, mas ele não ia ser o quê? Não ia passar pelo letramento, né? Que era a leitura de mundo. Ele não tinha, o Mobral ele não tinha essa preocupação de leitura de mundo, tá certo, pessoal? E aí, como é que o aluno era visto lá no Mobral? Como é que o Mobral ele tinha uma perspectiva de um aluno ideal? Veja aí na tela. Lá para o Mobral, o aluno era visto como um ser passivo. Paulo Freire tinha um indivíduo como um ser ativo, já que no Mobral ele era um ser passivo.
O conhecimento era imposto e bancário. E aí volta mais uma vez, essa aí é uma teoria de Paulo Freire, né? Um termo de Paulo Freire, o conhecimento na educação bancária, onde o indivíduo ele é colocado em gavetinhas, né? Cada assunto segmentado, não tinha uma conexão, não tinha transversalidade, não tinha transdisciplinaridade, não tinha interdisciplinaridade. Então o indivíduo, ele era, dentro do indivíduo era colocado os assuntos em separado. Né? Freire comenta o seguinte, pessoal, na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que se julgam nada saber. A doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão. A absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo o qual esta se encontra sempre no outro. Ou seja, o professor era privilegiado e os alunos eles tinham o privilégio de estar junto com esse professor aprendendo. Então ali era como se fosse um favor que o professor estivesse fazendo para aquele indivíduo que nada sabia, não tinha nada de conhecimento e que o único que tinha capacidade de ensinar era o professor. Né? Isso é uma visão totalmente tradicional. Né? Já falando aí dentro das escolas que nós conhecemos, a escola tradicional. Né? Continuando aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a parte de transição. Né? Como é que foi feita essa transição, o pulo do gato para a educação de jovens e adultos? Nós tivemos aí um divisor de águas, que foi o quê? A Lei 9394, a nossa famosa LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós tivemos aí em 1996 esse divisor de águas para a EJA. Por quê? Porque a educação vai se constituir como modalidades, graças à LDB. Então ela é constituída como modalidade da educação básica, sendo concebida como forma diferenciada de estudo de ensino regular e assumindo concepções e práticas construídas a partir das décadas de 50, que viam o jovem e o adulto como sujeito da própria aprendizagem. Então, nesse sentido, você tem aí esse divisor de águas, e aí eles voltam para Paulo Freire, né, quando você tem a LDB sendo institucionalizada, promulgada, eles voltam em Paulo Freire e resgatam toda aquela perspectiva teórica para que esse indivíduo novamente seja um sujeito de aprendizagem, da sua própria aprendizagem. Tanto que é interessante, pessoal. Agora nós vamos tratar sobre os marcos legais da educação de jovens e adultos, tá certo? Existem vários marcos legais que vão nos ajudar a entender a perspectiva da modalidade de jovens e adultos. Vamos lá? Vamos passar para o primeiro marco legal. O primeiro marco legal está lá na Constituição Federal, né, de 88, que é o artigo 208, que diz o seguinte: a educação básica, obrigatória e gratuita, né, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Aqui, ó. Aqui é a educação de jovens e adultos entrando na jogada. Então eu coloquei aqui, pessoal, um alertinha para que você possa fazer o quê? Anotar isso daí, porque é coisa que cai na sua prova, tá certo? Então fique atento aí, onde tiver esse alerta, é para você ficar atento, atenta, para que você possa estudar. Então o primeiro marco que a gente tem aí é a Constituição de 88. Vamos passar para o segundo marco? LDB, que é o segundo marco que nós temos aí, né, que foi o divisor de águas para a educação de jovens e adultos, e lá no seu artigo 37 diz o seguinte: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação de aprendizagem ao longo da vida. Então fique esperto com esse ao longo da vida aqui, ó, porque o que significa? Que ele tem
uma idade mínima para entrar. Ele tem idade máxima para entrar? Não, não tem idade máxima. Ele só tem idade mínima. Se o indivíduo quiser estudar lá, tiver com 100 anos, ele quiser estudar, pode estudar. Ele só tem uma idade mínima para depender da modalidade que ele quer estudar. Mas idade máxima não tem, por isso que é ao longo da vida. Tá certo, pessoal? Então vamos ficar esperto nisso daí, nessa questão aí, para que você possa fazer uma boa prova. Tá certo? Vamos aí continuar. No parágrafo 1º, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida, de trabalho mediante cursos e exames. Ou seja, ao aluno de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, aí ele é oferecido de forma gratuita para que ele possa se desenvolver academicamente. Este aluno ele precisa ter justamente os seus interesses respeitados para que ele possa se desenvolver dentro dessa modalidade de ensino, certo? Precisa ver aí as suas condições de vida, o seu trabalho, né? Tudo aquilo que diz respeito ao indivíduo precisa ser respeitado para que ele venha realmente se desenvolver dentro dessa modalidade. Continuando aí, né, dentro da LDB ainda tem um parágrafo 2, né, que diz o seguinte: o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Então, a lei, né, LDB, percebeu que o jovem adulto que vai, né, vai para essa modalidade, ele é um trabalhador. E aí precisa haver um estímulo por parte do poder público para que esse indivíduo ele possa permanecer, dar continuidade aos seus estudos. Aí no parágrafo 2º vem dizendo justamente essa questão do estímulo, né, de viabilizar e de estimular esse acesso e principalmente, pessoal, a permanência. O maior obstáculo que existe aí para a educação de jovens e adultos é a sua permanência. Tá certo? Vamos aí, parágrafo 3. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente à educação profissional. E aí eu vou grifar aqui o preferencialmente porque existe educação de jovens e adultos que não está articulada com a educação profissional? Existe, pessoal, existe. Por quê? Reservada as devidas proporções, essa educação de jovens e adultos ela não está articulada com a questão da educação profissional, tá certo? Então, a gente precisa observar essa questão aqui do preferencialmente, tá? Por quê? Porque aqui não é obrigatoriamente. Se tivesse escrito obrigatoriamente, lá na sua prova, você poderia gabaritar. Se lá na sua prova tiver obrigatoriamente, você vai gabaritar errado, tá certo? Então, só alguns insights, algumas dicas que eu dou para que você venha realmente fazer uma boa prova, tá bom? Então voltamos aqui com a educação profissional, como nós já falamos, né? Na forma do regulamento. Então, mais uma vez aí, ó, fique atento para que você possa fazer a anotação e fique atento nesse preferencialmente aí para que não venha ter obrigatoriamente lá e você gabaritar errado, tá bom? Então vamos ficar esperto aí, os artigos 2 e 3 vem falando da questão do trabalho, né, desse indivíduo trabalhador, e a outra vem falando da articulação da educação com a educação profissional, tá bom? Continuando aí, falando mais sobre marcos legais, existem alguns outros marcos legais dentro da LDB. Você tem o artigo 38, né, que fala que os sistemas de ensino manterão os cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento dos estudos em caráter regular. Lá no parágrafo 1º, diz o seguinte: os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Mas aí você tem duas particularidades interessantes. No ensino fundamental é para maior de quanto? 15 anos, anota aí. Maior de 15 anos, que cai na prova direto. E para o ensino médio, para maiores de quê, pessoal? 18 anos.
Então marca aí que são duas coisas que pode pegar para você as idades, tá bom? Essa questão do nível de conclusão, tá? Parágrafo 2º diz o seguinte: os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Ou seja, pessoal, aqui você precisa ficar esperto e alerta para essa questão das idades, precisa ficar alerta aí para essa questão de como é aferido toda a parte de exames, tá bom? Vamos aqui, voltando aqui nos marcos legais, você tem aqui as DCNs da Educação de Jovens e Adultos, né? Que dizia o seguinte, que devem ser observadas na oferta e estrutura dos componentes curriculares dessa modalidade de ensino, que estabelece o seguinte: como modalidade dessas etapas da educação básica, a identidade própria da educação de jovens e adultos considerará as questões de situações, os perfis dos educandos, dos estudantes, as faixas etárias, né? E se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade. Então aqui, ó, você tem 3 princípios. Nós vamos abordar mais detidamente. E aí eu quero só trazer aqui, porque são princípios da educação de jovens e adultos. Tá? Quais são os princípios da educação de jovens e adultos? Equidade, diferença e proporcionalidade. Isso aqui cai na prova igual água. Tá bom? E você precisa ficar muito atento, muito atenta. Na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais, na proposição, de um modelo pedagógico próprio. Então, deve-se respeitar esses 3 princípios, o princípio de equidade, diferença e proporcionalidade, e a educação de jovens e adultos precisa ter um modelo pedagógico próprio. Lembra, diferente daquele do ensino regular, né, do indivíduo que está lá na educação regular, é diferente. Por quê? Porque existe toda essa questão do ser adulto, jovem, ter a experiência, já trabalhar, já ser um indivíduo de várias experiências, ser um indivíduo que vai utilizar essa experiência dentro do seu espaço. Tá certo? Então aqui nós terminamos essa primeira parte, nós vamos finalizar aqui, e aí no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esta parte teórica. Fique comigo, não perca, para que possamos aprender. Nós estamos aí na caminhada junto desse assunto que é muito importante, assunto de educação de jovens e adultos. Nós temos o 2º vídeo e depois nós teremos o 3º vídeo, que é um vídeo de questões. Tá certo? Então fique comigo para que possamos aprender juntos. Até a próxima e não sai daí. Até a próxima. Tchau, tchau.